Quem quiser achar normal, bem, que ache, que faça bom proveito. Eu fico imaginando o que aconteceria se um juiz nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha ou na Alemanha concedesse uma entrevista no dia em que o estamento ao qual ele pertence, no caso a Justiça Federal, confirma a condenação do seu, digamos, condenado mais famoso. Claro. Ah, você está falando do Sérgio Moro? Estou falando do Sérgio Moro. Olha, vejam vocês. Vamos botar os verbos no modo indicativo. O juiz em questão não se limita a fazer digressões sobre o processo que conduziu a sua presa à condenação. Sempre deixando claro que não pretende fazê-lo. Que eu gosto é disso, viu, Volibeira? Quando a pessoa está fazendo a coisa, mas diz, não que eu queira, não que eu queira, mas faz, não é? É mais ou menos como o sujeito que fosse bater sua carteira e dissesse, não que eu queira lhe tomar o dinheiro, mas toma. Ou então gente que é grosseira, olha, eu não quero ser grosseiro com você, e é. Não é? Não que eu queira me meter no processo, não que eu queira me meter no Supremo, mas ele ficou ali fazendo digressões sobre o processo. Ele também se comporta como ombudsman do processo político, da legislação em curso e dos três poderes da República. Achando que isso é pouco, cita nominalmente ministros da Corte Máxima do país, patrulhando seus respectivos votos. Mas ele o faz 9 dias antes da sessão dessa corte, que tomará uma decisão crucial para a vitória de suas teses e o destino de sua presa mais famosa. É claro que eu estou falando do juiz Sérgio Moro, que concedeu uma entrevista ao programa Roda Viva e fez tudo isso aqui. Falou abertamente sobre o processo, não que ele quisesse. Criticou as leis, criticou o judiciário, criticou o legislativo, sempre não querendo criticar, claro. E patrulhou abertamente o voto da ministra Rosa Weber, com quem ele trabalhou, aliás, no processo do Mensalão. E o que é mais curioso... A quem eu muito estimo, né? A quem eu muito estimo. E o que é mais curioso, seu Coutinho, é o seguinte. Se a imprensa noticiou, deu sem destaque. Ele elogiou 2 ministros do Supremo que ele considera bons. A saber, Celso de Mello e Rosa Weber. Esses 2 ministros votaram em 2016 contra a condenação, contra o cumprimento da pena, a execução da pena depois da segunda instância. Ou seja, os 2 ministros que ele elogiou votaram contra a tese dele. Pelo menos isso de positivo tem. Né? O Sérgio Moro está dizendo que quem vota contra a tese dele não é necessariamente um canalha, como alguns querem dar a entender por aí. Agora, é claro que ele está falando para a ministra Rosa Weber, lembre-se do verão passado, né? Lembre-se do verão de 42. Claro, estou fazendo uma metáfora aqui, né? Mas se acrescente a isso um outro ingrediente, a, digamos, exigência que esse juiz faz à corte, nega a letra explícita da Constituição, porque ele defende depois abertamente, né, a execução da pena depois da segunda instância, diz que isso é o que tem de ser feito, só que ele não se lembra em nenhum momento, e não lembra em nenhum momento, que a Constituição diz o contrário do que ele está dizendo. Hã? E aí as pessoas não falam nada, fica tudo assim, talvez não pegue bem, né? Ser crítico a um paladino da moralidade. Esse juiz não para por aí. Ele e seus colegas de toga, além dos membros do Ministério Público, outro estamento com o qual ele opera, recebe uma coisa chamada auxílio moradia. É uma mamata, que é reservado aos nababos da República. O magistrado não apenas justifica o mimo, como diz abertamente que o pagamento está servindo como reajuste salarial. A lei que se dane. E ainda reclama que a imprensa não trata direito do assunto. O juiz, símbolo da moralidade, está dizendo que ele próprio, seus colegas, 18 mil juízes, mais 13 mil procuradores, procuradores e promotores, recebem auxílio moradia, porque como não tiveram reajuste de salário, então a gente dribla a lei.
Vem cá, e quem não tem? E o funcionário que também não recebeu e não tem a facilidade do auxílio moradia? Isto é uma aplicação decente da lei? O juiz, que é símbolo da moralidade, defende em cena aberta uma prática absolutamente imoral e tornada confessamente ilegal, porque ele está dizendo que o auxílio moradia está sendo usado como instrumento de reajuste de salário. Mas se é reajuste de salário, senhor juiz, deveria entrar para a composição do teto. E por que não entra? Porque existe um teto salarial que é o salário do ministro Supremo. Juízes e desembargadores, as pencas estão acima do teto. O auxílio moradia ajuda a ficar acima do teto. Só que a hora de formar o teto, seu Coutinho, aí não é salário. Ou, como perguntou o Sérgio Dávila ontem, poderia ser taxado também. Sim, e também não é taxado. Esse é o nosso moralista. Ou seja, a categoria dele e ele próprio estão acima da lei. Mas não foi o seu pior momento. Não foi o seu pior momento. Estava por vir. Indagado sobre uma denúncia feita por um investigado que atinge uma pessoa do seu círculo muito próximo de relações, seu Carlos Zuccalotto, que é padrinho de casamento dele e sócio da mulher dele, indagado sobre uma denúncia feita por um investigado que atinge uma pessoa do seu círculo muito próximo de relações, ele descarta a acusação de saída sob o pretexto de que o acusador, afinal, é um investigado a quem se imputam vários crimes e que está foragido. A saber, o senhor Rodrigo Tacla Duran, um advogado doleiro que trabalhava para o Odebrecht, diz que o compadre do Moro se ofereceu para cuidar da delação dele e pediu alguns milhões. Isso ele diz. Está foragido lá na Espanha. Qual é a resposta do Sérgio Moro? Ah, não, esse cara é um bandido. Opa! Eia! Resta então a constatação de que se deve dar crédito à palavra de bandidos investigados quando eles acusam quem a operação quer que acuse e quando estão em prisão preventiva sem prazo. Aí eu faço uma pergunta a quem está me ouvindo. Um acusador preso e sujeito às vontades do agente do Estado faz acusações com mais ou com menos liberdade do que quem está solto? Vem cá, quando um bandido acusa um amigo do Sérgio Moro, a resposta dele, ele é bandido. Quando um bandido acusa alguém que o Sérgio Moro quer botar em cana, ele manda investigar. É assim que funciona? Coisas assim aconteceriam debaixo do nariz de sistemas democráticos como Estados Unidos, Grã-Bretanha ou Alemanha. E, claro, setores da própria imprensa sairiam por aí a gritar: estão querendo acabar com a operação? Será que aconteceria? Não aconteceriam. Não aconteceriam. Começa que o juiz nesses países nem daria entrevista. Jamais. Jamais daria uma entrevista. Jamais daria uma entrevista num dia como ontem, em que o principal troféu dele, o Lula, teve negado um recurso. E dá entrevista, e defende o auxílio moradia, e diz: bandidos que acusam gente de que eu gosto não devem ser levados em consideração. Ele só leva em conta palavras de bandidos quando os bandidos acusam aqueles que ele quer meter na cadeia. Ou os delatores da Lava Jato são santos? Não são bandidos também? 100%, né? Eu acho que sim. Para ser delator, senão, tem que ser bandido, senão não é delator. Você imagina, eu sou um anjo de candura, sou um anjo barroco, né? Com aquele rostinho assim, aí vou fazer delação. Mas você sabe o que, anjinho? Nada. Eu sou um anjinho. Não. Cometeu crime. Cometeu crime. Se não é bandido, não é delator. Ah, não, mas quando é com o meu compadre, não, peraí. Nem investigar. Não, ele está tentando desqualificar o juiz. E está foragido. Ah, então a gente deve levar em conta, ô Coutinho, é delação de quem está preso.
Porque quem está preso, esse sim, como ele não está sendo ameaçado de nada, né? Então ele pode contar. Tudo que ele conta é verdade. Agora, quem está solto, bom, esse mente. Vocês estão entendendo que é rigorosamente o contrário? A rigor, a delação de quem está solto, não estou dizendo que ela é verdadeira, mas ela deveria merecer mais crédito do que a delação de quem está preso. Ora, o sujeito está preso sem prazo para sair, porque a prisão preventiva no Brasil virou prisão perpétua. Ela não tem prazo, como a perpétua. E ele faz a delação. Será que ele não pode estar fazendo delação para se livrar da cadeia? Os tempos não são normais e por isso as eleições podem nos conduzir à beira do abismo. Por que eu falo isso? Eu já disse. Porque o segredo de aborrecer é dizer tudo.